Os Estados Unidos, Joe Biden se reúne agora com o presidente da Finlândia e a primeira-ministra da Suécia. Os países entraram com um pedido formal de adesão à OTAN, que é liderada pelos americanos. Então vamos para lá. Mariana Janjá, como nossa correspondente nos Estados Unidos, chega com os detalhes. Mariana, boa tarde. Oi, Dani, Muriel, boa tarde a todos. O presidente Joe Biden fez agora há pouco um pronunciamento conjunto com o presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, e também com a primeira-ministra da Suécia, Magdalena Andersson. Biden disse que estava feliz por dar as boas-vindas e oferecer o mais forte apoio dos Estados Unidos à entrada dos dois países na OTAN. Ele também defendeu a organização, dizendo que se trata de uma aliança indispensável e mais necessária do que nunca. O presidente finlandês e a primeira-ministra sueca também falaram, eles disseram que apoiam essa entrada, que os parlamentos apoiam a entrada desses países na OTAN e falaram também sobre a questão da Turquia. O presidente finlandês, por exemplo, disse que está disposto a conversar com o presidente turco, Erdogan, sobre questões, sobre quaisquer preocupações que ele tenha e que leva a questão do terrorismo muito a sério. Porque o que acontece, Dani e Muriel? Para que esses dois países possam entrar na OTAN, então todos os países membros, os 30 países membros, precisam aprovar essa entrada. E até agora, apenas um deles, a Turquia, ofereceu alguma resistência. O presidente turco já disse que não via com bons olhos a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN por causa de questões ligadas a uma organização terrorista. Então ele fala principalmente do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é um partido, uma organização considerada terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pela Turquia, que busca um Estado independente na Turquia. Então o presidente Erdogan se posicionou dessa forma e ele, na verdade, apesar de ser membro da OTAN, é um membro considerado um pouco diferente, com algumas visões um pouco diferentes dos outros países membros. Ele até chega a se alinhar ao presidente russo Vladimir Putin com questão ao ponto de vista político, ao ponto de vista do conservadorismo. Então é um caso um pouco diferente esse caso da Turquia. E Erdogan se posicionando, dizendo que não vê com bons olhos essa entrada, essa expansão da OTAN, usando como justificativa essa questão da organização terrorista. Então agora, nesse pronunciamento, o presidente finlandês disse que leva a questão do terrorismo muito a sério e que a Finlândia, como país membro da OTAN, estará comprometida a garantir também a segurança da Turquia. Esses dois países são países que estão abandonando, então, uma posição muito tradicional, uma posição de neutralidade. Essa é uma grande expansão da OTAN na Europa, era algo que não era considerado até o começo dessa invasão da Ucrânia, até essa guerra da Ucrânia. Os dois países, tanto a Suécia quanto a Finlândia, querem usar essa proteção, querem se aproveitar, querem usufruir dessas garantias de proteção oferecidas pela OTAN por causa daquela questão do artigo 5º, que é o artigo que define que um ataque a um país membro é um ataque a todos. E o presidente Biden já disse que eles cumprem, sim, todos os requisitos para se tornarem parte da OTAN, para se tornarem parte dessa organização. Agora só falta realmente todos os 30 países membros aprovarem essa entrada. E, claro, isso era tudo que o presidente russo, Vladimir Putin, não queria. Ele não queria essa expansão da OTAN. Ele já disse que a entrada desses dois países não é uma ameaça à Rússia, mas que uma expansão militar terá sim uma resposta, terá uma medida retaliatória. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia também disse isso, reforçou essa posição. Lembrando que lá no começo, lá atrás, quando a gente ainda não sabia se uma invasão ia acontecer ou não, o Putin dizia que tudo isso, que toda essa questão com a Ucrânia era para evitar justamente a expansão da OTAN, que é o que está acontecendo agora. Muriel e Dani. Nos piores pesadelos, nem nos piores pesadelos de Putin ele imaginava que isso poderia acontecer. Vamos seguir acompanhando então, até para aguardar um posicionamento da Turquia depois dessa sinalização, esse aceno que a Finlândia fez. Obrigada, Mari, pelas informações.